Certamente os irmãos já devem ter ouvido em algum momento sobre as 3 leis de Newton, pelo menos já devem ter na escola ouvido falar sobre elas. Faz muito tempo que eu ouvi, mas há determinado enunciado da 3ª lei de Newton, o físico inglês, que praticamente fundou aquilo que nós chamamos de física moderna. Na sua 3ª lei tem uma frase que acabou se tornando popular e as pessoas usam hoje para muitas circunstâncias e muitas situações. O enunciado completo da 3ª lei de Newton diz assim: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, e as ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Isso se resumiu a uma frase: toda ação tem uma reação. Isso é usado de maneira popular em vários contextos. Se alguém faz o mal com alguém, para alguém, o senso comum diz, espera-se que esse mal seja retribuído em algum momento. Se alguém empurra outro, é natural que a reação instintiva de sobrevivência, de resistência, faça com que esta pessoa a empurre de volta. Se eu puxo alguém, a natural resistência da pessoa de vir até mim é de fazer força no sentido oposto, até o ponto que, eventualmente, eu e ele fiquemos parados, porque as forças equivalentes se anularão. Nessa sequência de mensagens que nós estamos trazendo, exposições bíblicas sobre o livro de Atos, que tem como título na série Edificarei a Minha Igreja, é perceptível que em vários momentos ações produzem reações. Nós vamos ver uma particularmente no dia de hoje, nesse episódio número 9, que fala sobre a reação do sistema. Esse é o título da mensagem de hoje, em que depois daquele milagre maravilhoso, um sinal, um grande prodígio, operado por Pedro e João, que nós vimos domingo passado, quando um homem de 40 anos foi curado de uma deficiência física de nascença, que 2 fatos acontecem, 2 reações acontecem. A primeira delas, que está no capítulo 4 de Atos, que eu já lhe convido a ler, que é mais uma vez um retrato, uma foto que Lucas tira para servir de transição para a próxima parte da sua narrativa, que é o livro de Atos. Nós vimos da primeira fotografia, quando em Atos capítulo 2, verso 41 a 47, é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e tal, e ali era uma foto de como a igreja, aquelas 3.000 primeiras pessoas viviam a igreja cristã. E agora nós temos uma segunda fotografia, do verso 1 ao verso 4, quando diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem a ressurreição em Jesus dentre os mortos, e os prenderam, e recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E aí Lucas registra: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vemos então que houve uma primeira reação favorável, mas simultaneamente o sistema reage à pregação de Pedro e João. Do ponto de vista do favor de Deus, 5.000 novas pessoas, ou ao total 5.000 pessoas passaram a constituir aquela igreja. Um crescimento exponencial, maravilhoso, fruto da obra do Espírito Santo pela pregação dos apóstolos. E certamente o povo, impactado por aquele sinal daquele homem, se converte ao Senhor, e o texto diz que ali sobe o número de homens a quase 5.000 pessoas. Mas perceba que o sistema reage, porque imediatamente enquanto eles estavam falando, veja o verso 1, sobrevieram 3 grupos de pessoas, ou 3 personagens, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que são citados anteriormente na prisão de Jesus Cristo, você deve se recordar, e que constituíam a guarda do templo. Aqueles homens que eram usados na guarda do espaço sagrado e que foram muitas vezes manipulados e utilizados pelo Sinédrio, aquela mais alta corte, para prender Jesus, para
fazer com ele um tribunal e um julgamento injusto, como nós já vimos. Nos versos seguintes que nós vamos ler agora, nós vamos entender como é que esse sistema reagiu à pregação de Jesus e quais foram os motivos e as ações e as razões para que aquele sistema se sentisse incomodado com a pregação de Pedro e João. Como vocês podem ver, o que os incomodou foi o fato de que eles ensinavam que era possível em Jesus a ressurreição dentre os mortos, uma doutrina que os fariseus aceitavam, mas não os saduceus, que era um partido político que é mencionado aqui, um partido político religioso dos judeus. Então agora, a partir do verso 5, no dia seguinte, diz o texto, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, aí vem ele novamente aparecendo, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os, Pedro e João, perante eles, os arguíram numa espécie de audiência, de um interrogatório. E a pergunta-chave era: com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, diz o texto, Lucas narrando, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que esse está aí perante vós curado. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Lucas continua. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo eles que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, eram pescadores, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham como dizer em contrário. E então, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe, depois dessa combinação, que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Que Deus abençoe, portanto, a sua palavra lida. Amém. Vamos orar nesse momento? Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Tua bênção sobre nós nessa hora, pedindo que de maneira muito clara o Senhor nos ensine a Tua palavra, de tal maneira que o Teu Espírito, iluminando a nossa mente, nos faça compreendê-la, e compreendendo-a, confiar naquela verdade que aqui está, que é a Tua verdade, e por causa dessa verdade possamos ser tão ousados como Pedro e João foram diante daquelas autoridades que tinham poder de morte sobre eles. Dá-nos essa coragem que não é ousadia humana, intrepidez humana, mas convicção de verdades
que estão dentro de nós. Fala conosco, Pai, nós oramos e nós agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Às vezes nós não percebemos, irmãos, que havia pouca distância cronológica entre os fatos narrados no final dos evangelhos e os fatos que agora nós olhamos no livro de Atos. Os fatos dos evangelhos que narram a maneira como Jesus foi julgado, foi preso, foi julgado, foi crucificado, são muito semelhantes a esses fatos que Pedro e João passaram diante do Sinédrio, e que eu estou chamando de a reação do sistema. De que sistema é esse? O mesmo da época de Jesus, era o sistema político-religioso que havia visto em Jesus uma ameaça. E a ameaça era política e religiosa. Religiosa no seu fundamento, porque Jesus se dizia, e de fato era, Messias, o ungido, o rei de Israel. Foi assim, inclusive, que foi posto lá na cruz. Mas política, porque ao acreditar nisso, multidões poderiam olhar para aquele sistema formado por esses homens que são nominados aqui, e por essas categorias religiosas que são descritas, e que tinham usurpado a essência da religião judaica, baseada na lei de Moisés, e que há tantos séculos aguardava a vinda do Messias. Esse mesmo Sinédrio agora olha para Pedro e João, apóstolos de Jesus Cristo, com o mesmo senso de que eles representavam uma ameaça ao status quo religioso que eles representavam. O mesmo medo de serem subvertidos pelo povo, que não mais olhassem para eles como detentores do poder religioso e político que estava presente ali naqueles homens. E por isso, eles reagem àquela pregação que era simples, centrada em Jesus, como já foi descrito no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 3 e agora no capítulo 4. Lucas descreve que essa pregação se resumia à pessoa de Jesus. E é contra a pregação sobre a pessoa de Jesus que esse sistema religioso se coloca. Veja que quando eles fazem uma arguição, um questionamento, um inquérito contra Jesus, contra Pedro e João, no verso 7, a grande pergunta que eles fazem é: com que poder? Veja aí no verso 7, ou em nome de quem fizestes isto? Nós já vimos que em nome de quem significa debaixo de qual autoridade? Autorizado por quem? No poder de quem vocês estão pregando que há ressurreição dentre os mortos na pessoa de Jesus Cristo? Ora, para eles Jesus havia morrido, embora as evidências dos dias seguintes mostravam que ele tinha de fato ressuscitado. Mas do ponto de vista religioso, abafar os boatos da ressurreição de Jesus era fundamental. E aí aparecem dois homens iletrados, incultos, pescadores, que de repente começam a pregar com ousadia, e ao pregar com ousadia, até mesmo promovem um milagre em nome desse Jesus, e um homem de 40 anos de idade, coxo de nascença, volta a andar. Tudo aquilo era ameaçador para o sistema religioso de então. E por isso, a pergunta-chave que Pedro se propõe a responder é: em nome de quem e com que autoridade vocês estão fazendo isto? Pregando que há ressurreição, que há cura, que há salvação em Jesus Cristo. Pedro então diz o texto, verso 8, cheio do Espírito Santo, para usar um termo talvez mais moderno, empoderado pelo Espírito Santo. Lembra que esta era a promessa de Atos 1:8, recebereis o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aqui, então, mais uma vez fica claro que Atos 1:8, depois do livro de Atos, capítulo 2, depois da descida do Pentecostes, está se cumprindo. Pedro e João, então, cheios do Espírito Santo, fazem um pequeno discurso. E se você olhar esse pequeno discurso e compará-lo com o discurso do capítulo 3, que nós expomos domingo passado, e do capítulo 2, no domingo retrasado, você vai perceber que é o mesmo núcleo. O núcleo está na pessoa de Jesus, é um discurso cristocêntrico sobre quem Jesus é e o que ele fez. Como foi a reação daqueles homens que o crucificaram? E como foi a ação definitiva de Deus ressuscitando dentre os mortos. E aí, quando ele diz isso, no versículo 8,
ele deixa claro, como se fosse uma notificação judicial, que no verso 10, eles deveriam tomar conhecimento, todos eles que faziam parte do povo de Israel, que é em nome desse Jesus Cristo, a quem eles tinham crucificado e a quem Deus havia ressuscitado, assim era em nome dele que este homem estava ali curado perante eles, e eles por isso pregavam. Eles aproveitam então para explicar que esse Jesus, e aí eles fazem uma alusão à pedra angular, a pedra do canto, do fundamento do canto do templo, que dava sustentação a toda aquela estrutura, não era outro, verso 11, senão Jesus Cristo, mas que por eles havia sido rejeitado, e Deus havia tornado como o fundamento de todo o edifício chamado igreja. Essa é a razão porque, segundo eles, no verso 12, não há nenhuma oportunidade ou possibilidade de alguém ser salvo, a não ser no nome de Jesus Cristo, porque nenhum outro salva. E daí vem a ideia, um mote, o tema que muitas vezes você já ouviu falar e até às vezes está escrito nas igrejas: salvação somente em Jesus Cristo, só Cristo salva. Diante disso, o sistema reage. Verso 13 diz que eles veem a intrepidez de Pedro e de João. Essa palavra que é usada aqui, originalmente tem um sentido de não apenas não ter medo, mas ter uma ousada coragem. Não é alguma coisa que você reage porque não tem outro jeito, mas você de fato age corajosamente, intrepidamente, de tal maneira que nada poderia lhe deter. Eles dizem assim, o texto descreve, Lucas: ao verem então a intrepidez de Pedro e João, que não combinava com o fato de que eles eram homens iletrados e incultos, qual é a conclusão que eles chegam? Eles se admiram por um lado, mas logo reconhecem que eles tinham estado com Jesus. O que era? Era o uniforme que eles usavam? Era uma Bíblia que eles carregavam do lado deles? Era uma carteira de membro da Igreja Presbiteriana de Jerusalém? Era um título? Porque eram chamados reverendos Pedro, reverendo João? Não. O que os fez reconhecidos, semelhantes, assemelhados aos olhos das autoridades religiosas a Jesus Cristo, é o fato de que eles eram intrépidos e corajosos. Eles estavam diante, e é bom que a gente relembre isso, diante das mesmas autoridades que não se acovardaram, nem se intimidaram diante de Jesus, o Filho de Deus, a ponto de matá-lo. Ora, se eles sabiam que aquelas mesmas autoridades do Sinédrio poderiam matar a eles, que garantia havia que eles não, que havia matado Jesus, que garantia havia que eles não poderiam também ser mortos por aquelas autoridades? Nenhuma. Lembre que no início do livro de Atos, esses mesmos homens, antes da descida do Espírito Santo, estavam acovardados no cenáculo, com medo de serem mortos, por esses mesmos que aqui eles enfrentam com a ousadia e a intrepidez da palavra. A diferença entre uma cena e outra é o Espírito Santo, que faz com que eles se identifiquem, sejam transformados, empoderados pelo Espírito de Deus, de tal maneira que eles se assemelham ao próprio Senhor, e eles são assim reconhecidos como tais. Mas eles também veem uma outra constatação contra a qual eles não podiam se opor. No verso 14, além deles reconhecerem que eles, Pedro e João, haviam estado com Jesus, no verso 14 diz que eles viram o homem que fora curado, e também não podiam dizer nada em contrário. Sabe aquele ditado popular que contra fatos não há argumentos? Ali estava o homem curado. E a maneira como aqueles homens corajosamente falavam e testemunhavam de Jesus, baseado no milagre que tinha acontecido àquele homem, fazia com que eles reconhecessem também que aqueles homens tinham estado com Jesus. Eram fatos corroborando fatos. E diante disso, eles retiram aqueles homens da sala do Sinédrio, veja aí no verso 15,
e começaram uma sessão do Sinédrio, talvez chamada interlocutória, só entre os membros do Sinédrio, ninguém mais, nem mesmo os que estavam sendo acusados. E qual era a questão e a maneira como o sistema se articulou para tentar barrar a pregação do Evangelho por intermédio de Pedro e João? Eles perguntam, e essa era a questão que eles tinham que decidir: o que é que nós faremos com estes homens? Veja aí no verso 16. Quais eram as premissas com as quais eles trabalhavam? Primeiro, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e qual é a conclusão? Nós não podemos negar. Então não havia como o sistema dizer assim: esse homem não foi curado. Não era por aí que eles iriam barrar Pedro e João. E então essa estratégia já foi sepultada. Por aí eles não foram, porque era impossível eles irem. Não havia como eles negarem o fato notório que aquele homem tinha sido curado. E a forte impressão que Pedro e João tinham visto ou tinham estado com Jesus Cristo, porque tudo e todo modo que eles falavam denunciava que eles eram discípulos de Cristo. Mas a questão continuava: o que faremos com esses homens? Entra uma segunda premissa, que era a premissa de evitar que haja uma maior divulgação. Nas estratégias chama-se conter a repercussão. Não há como negar o fato, então que se contenha aqueles que haverão de ter conhecimento do fato. E como fazer isso? Diz o texto que eles decidiram ameaçar os discípulos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não falem mais. Era esta a regra. Porque uma vez que eles não podiam negar, pelo menos eles queriam conter a repercussão daquilo que estava sendo pregado. É curioso que aqui nós encontramos, queridos, um sistema que vai sempre reagir dessa maneira. Se ele puder negar, ele nega. Mas se ele não puder negar, ele tenta impedir que a verdade se espalhe. Porque a verdade de fato liberta. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é porque a verdade liberta. A verdade do Evangelho quebra todo tipo de barreira. E para eles era interessante, e sempre será, que essa verdade não seja pregada. Nós encontramos aqui o primeiro episódio de uma perseguição velada. Veja, até agora, eles não são mortos, nenhum mártir ainda acontece. Eles não são mártires mortos por amor ao Evangelho, mas eles são, de maneira clara, dissuadidos, impedidos de pregar. Há uma dificuldade notória e uma ameaça clara naquelas palavras, quando eles dizem que, verso 18, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente, o advérbio aí é muito claro, de jeito nenhum, de nenhuma maneira, falassem, nem ensinassem na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Se alguém me pergunta se é dessa maneira que o sistema reage, a princípio sim. Nem sempre o sistema deseja, e seja ele qual for, seja proposto por quem quer que seja, que a verdade do Evangelho seja desmentida, questionada, até porque seria impossível. Mas frequentemente ao longo da história sempre há tentativas de fazer conter a verdade do Evangelho, intimidações, proibições, legais ou ilegais, conformações sociais, constrangimentos sociais, tentativas de estabelecer que aquela verdade é uma verdade incômoda, e tudo é feito de tal maneira para que haja uma retração. A intimidação visa a retração, a covardia, a omissão, a renúncia, a deserção, a fuga daquela missão que eles receberam do Senhor.
que desceria sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Talvez agora eles pudessem, se não tivessem empoderados pelo Espírito Santo, dizer assim: nós tentamos, mas não nos está permitido. Porque sempre há uma possibilidade de acovardamento, sempre há uma possibilidade de encontrarmos motivos para não sermos testemunhas. É isso que o sistema deseja fazer. Como eu costumo dizer, tudo aquilo que é fácil fazer, é mais fácil não fazer no que se trata da vida espiritual. É fácil orar, é muito mais fácil não orar. É fácil jejuar, é muito mais fácil não jejuar. É fácil falar de Jesus a quem quer que seja, aproveitar as oportunidades e testemunhar. É muito mais fácil calar, deitar para o outro lado e deixar a oportunidade passar. Por inércia, é muito mais fácil não fazer. Para fazer, é preciso estar convicto da verdade, empoderado pela verdade e disposto a ir contra o sistema, seja ele qual for, contra o constrangimento, a vergonha de ser singularizado, de não ser da turma, de ser visto como exótico, como estranho, sujeito fora do padrão, alguém incômodo, alguém chato. Os motivos são os mais diversos. Não quero perder a amizade, logo me calo. Não quero criar constrangimento, deixo que cada um pense o que quer. É muito mais simples. E era isso que eles queriam fazer, mas eles revestiram este constrangimento de ameaças claras. Porque no verso 21 diz que eles os ameaçaram ainda mais. E mesmo estando soltos, porque eles não tinham como ser castigados, veja aí no verso 21, porque o povo estava glorificando a Deus pela cura daquele homem, eles foram ameaçados. E como vocês verão depois, eles de fato são perseguidos. A igreja começa a ser perseguida a partir dali, com uma microação, reação do sistema sobre a vida de Pedro e João. E por que sobre a vida de Pedro e João? Porque eram eles que eram as colunas da igreja de Jerusalém. Constrange os líderes, e os liderados ficarão constrangidos. Ataque os líderes, e os liderados se dispersarão. Quando Jesus olhava as ovelhas de Israel e diziam que eram as ovelhas que mereciam a compaixão dele, é porque elas eram ovelhas dispersas, como ovelhas que não têm pastor, não têm liderança, não tem quem os guiasse. Então qual é a ação do sistema? Bater naquele que lidera, seja quem for. No caso aqui era Pedro e João. Mas da mesma maneira, irmãos, como há uma ação de pregar, de curar, existe uma reação do sistema, esta reação provoca uma ação, ou uma tripla reação, uma tréplica na ação da igreja, uma reação à reação por parte da igreja. E qual é? É a que está no verso 19. E o que me chama muita atenção é que, quando eles, Pedro e João, respondem à ameaça do sistema religioso, eles respondem nos termos que o sistema religioso consegue compreender. Aqui nós encontramos, eu falei isso na semana passada, que é comum os apóstolos se engajarem por pontos de contato daquele público, daquela audiência com quem ele vai tratar, que sejam comuns. Até citei o caso de Atos 17, quando Paulo faz menção ao Deus desconhecido e, a partir daquele ponto de contato, prega sobre Deus. Mas também de maneira apologética, ou de maneira que defenda a fé, os apóstolos também fazem nos termos que o sistema consegue compreender. No livro de Atos tem vários julgamentos, especialmente do apóstolo Paulo, em que ele tem que se dirigir às autoridades essas romanas e judaicas, que precisam entender nos termos que eles podem entender qual é a defesa da fé cristã, e a gente chama isso de apologética, defender a fé cristã. Qual era a apologética que Pedro e João escolhia agora? Chamar aqueles homens a julgarem. Eles não eram a Suprema Corte, eles não eram o Supremo Tribunal Federal da época, eles não eram o Sinédrio, que agora estavam impedindo que se pregasse. Então eles perguntam: julgai vós. O que vocês julgarem
nós nos submeteremos. Mas veja como foi sábia e inteligente a questão que Pedro e João colocou. Julgai vós, julgai se é justo, se é correto diante de Deus, que a gente escute vocês e obedeça a vocês antes de obedecer a Deus. Qual de vocês aqui, juízes do Sinédrio, homens que conhecem as Escrituras, diriam que é justo que se alguém chegasse aqui e dissesse que precisa obedecer a Deus ou a homens? O que vocês diriam? A resposta é notória e clara, é óbvia: a Deus. Eles diriam isso, a Deus. Mas é óbvio que eles entendiam que a pergunta que Pedro e João os fazia a eles nesse momento, colocava-os numa condição delicada, porque se eles dissessem a Deus, então eles teriam que dizer: nós estamos obedecendo a Deus, que disse: descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Se eles dissessem aos homens, eles estariam contradizendo tudo aquilo que eles pregavam. E é exatamente isso que aconteceu, quando eles perguntam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Eles concluem: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí ele chama um critério de juízo que aquela corte entendia, que era a prova testemunhal. Eu falei semana passada que na lei judaica a testemunha é soberana, que toda verdade se estabelece quando duas ou três testemunhas falavam acerca daquilo que viram e ouviram. Isso baseava-se no fato de que não se podia levantar falso testemunho, perjúrio, infâmia, calúnia, difamação, porque isso era pecado diante de Deus, e se isso acontecesse, seria revertido contra eles, um princípio que ainda hoje existe nos tribunais modernos. Você não pode alegar nada que não possa provar, que não seja verdade, sob o risco de ser julgado como alguém que fez uma infâmia, uma calúnia, e portanto deve merecer a punição. Por causa disso, eles então colocam a questão: julgai vós, se é justo diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus, porque o que nós estamos fazendo é que nós não deixamos e nem podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós aqui não estamos propondo nada, nós estamos testemunhando do que vimos e ouvimos. Vocês querem calar testemunhas diante do tribunal? O que vocês estão propondo é que nós deixemos de dar testemunho, é isso? Vocês estão querendo subverter todo o sistema da lei de vocês, que é a nossa lei há milênios, que a verdade se estabelece com duas ou três testemunhas. Nós vimos e o povo que está lá fora viu. Como é que nós podemos obedecer a vocês, dizer que vimos o que não vimos, ou dizer que não vimos o que vimos, dizer que ouvimos o que não ouvimos, ou dizer que não ouvimos o que de fato ouvimos? Vocês estão pedindo para que a gente seja testemunha falsa? Agora, como é que isso podia sair da cabeça de dois pescadores? Dois homens simples, que entendiam os segredos dos mares, mas não tinham nenhuma dialética, nenhuma retórica, que não tinham sido formados em nenhuma escola filosófica de apologética, absolutamente nenhuma. Como? Você entende agora por que é que quando eles interagiram com Pedro e João, eles reconheceram que Pedro e João tinham estado com Jesus? Porque quando você compara esse momento com o momento em que Jesus se depara diante de Pôncio Pilatos e diante do sumo sacerdote, as perguntas que Jesus fez desfez completamente as razões que o Império Romano e que os judeus tinham para matá-lo. Na verdade, Jesus fazia ao longo da sua vida perguntas tão incisivas que nem precisava dizer as verdades que as pessoas poderiam por si mesmas descobrirem. Ele fazia as perguntas certas para conduzir as pessoas às respostas certas. Qual era a resposta certa aqui que eles tinham?
A resposta certa é: nós não podemos fazer isso com vocês. Mas aí o sistema vai para o segundo nível de reação, que é o nível não apenas da intimidação, mas da ameaça clara. Deixa de ser uma intimidação velada para ser uma ameaça clara. Diz o texto, verso 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, mas sob ameaça, porque eles não podiam castigá-lo. O povo que estava lá fora glorificava a Deus pelo que acontecera. Você recorda da nossa série 4 Olhares, que houve momentos, desde o primeiro dia daquela última semana, na última temporada Paixão e Glória, que desde quando Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém, o que eles estavam propondo era matar Jesus, prender Jesus naquele primeiro dia. Mas o texto de Lucas diz que eles esperaram o tempo certo, porque se prendessem naquela época da Páscoa, a multidão poderia se revoltar. Jerusalém cheia de adoradores de todos os lugares de Israel. É Deus que subverte esse plano e faz com que as coisas se precipitem para que, de fato, Jesus morra na semana da Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascal. Toda aquela semana tinha um simbolismo muito claro. Mas por eles iam julgar e iam agir às escondidas, subrepticiamente, para que a multidão não fosse deslocada, mobilizada para se insurgir contra eles. E aqui eles fazem a mesma coisa. Diz o verso 21 que eles ameaçam Pedro e João, solta-os, mas debaixo da ameaça, porque eles não tinham como castigar. Veja que ele vai para um segundo nível, o nível da ameaça. Mas aí acontece uma coisa interessante, irmãos. No verso 23, que nós não lemos, diz que uma vez soltos, Pedro e João procuraram a quem? Aos irmãos. E fizeram o quê? Eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Qual foi a reação da igreja? E aí a igreja vai para o seu segundo nível de reação, a reação do sistema. A primeira reação foi engajar-se na defesa da fé, e eles fizeram diante do tribunal, diante do sinédrio. Mas quando eles são soltos, eles contam à igreja de um modo geral o que tinha acontecido, e ao contar, diz o verso 24, o que foi que a igreja fez? Ouvindo isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram, eles oraram, eles louvaram a Deus, mas veja qual é o sentido da oração deles. Eles dizem assim: Tu, soberano Senhor, verso 24, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Primeira ênfase deles: nada do que está acontecendo foge ao teu controle, tu és o Deus soberano, e nós queremos deixar isso muito claro. Segundo, tu que és esse Deus soberano, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, teu servo. E aí ele cita o Salmo de número 2, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Segundo, além de soberano, eles reconheciam que Deus já havia previsto e alertado que isso aconteceria, estava no Salmo 2, um salmo messiânico. E aí eles reaplicam no verso 27, porque aquilo que está lá escrito verdadeiramente hoje aconteceu, porque eles se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. E se ajuntaram Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, olha só a consciência do propósito de Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles tinham consciência de que estavam na mão de Deus e seguindo o curso predeterminado de Deus dos acontecimentos. Qual é a atitude deles? Em terceiro, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. O que é que você faria depois? Olha para as suas ameaças e, por favor, nos proteja, Senhor.
Senhor, olha para as ameaças dele, por favor, não deixe que a gente morra. Senhor, olha para as suas ameaças e, por favor, aplaca a ira deles. Senhor, olha para as ameaças deles e, por favor, nos mandem advogados para que entremos com uma ação para o direito da liberdade religiosa, Senhor. É isso que eles oram? Olha como é que eles oram. Ele diz assim: Senhor, olha para as suas ameaças e concede a nós, os teus servos, que ao contrário do que eles pediram, nós anunciemos com toda intrepidez a tua palavra. Nós queremos é fazer mais, Senhor. Se eles nos pedem para nos calar, nós vamos abrir a boca ainda mais, Senhor. Se é verdade aquilo que nós cremos, se é verdade aquilo que nós pregamos, as ameaças deles não vão nos calar. Mas nós vamos contar com algo a mais, Senhor, é que enquanto nós falamos, faça algo, Senhor, estenda, verso 30, enquanto estendas a tua mão para fazeres curas, sinais e prodígios. Nós queremos mais fazer e mais ver o Senhor fazendo na nossa vida. O que é que acontece, irmãos? Verso 31, tendo eles orado assim, que seria muito diferente provavelmente de uma oração que faríamos hoje, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado? Com intrepidez anunciavam ainda mais a palavra de Deus. Quando o sistema reage, nós precisamos confiar em alguém que é maior do que o sistema. Na verdade, que é maior do que a mentira do sistema. Na coragem, que é maior do que a ameaça do sistema. É assim que a igreja testemunhou, e por isso ela contava com o poder do Espírito Santo. Esses homens tinham medo de morrer? Nenhum, irmãos. Nenhum. Porque eles entendiam que esse tempo aqui na vida era bom e deveria ser aproveitado, mas era insuperável e infinitamente melhor estar com o Senhor. Quer morramos, dizia Paulo, quer vivamos, somos do Senhor. O que eles tinham como absoluta verdade e valor absoluto, inquestionável e inegociável era que eles cumprissem a carreira, que eles fossem testemunhas e, se preciso for, com a própria vida. Por isso, o poder de Deus se manifestava de maneira contínua sobre a vida deles. Eles oravam, o lugar onde eles estavam tremia, todos ficavam cheios do Espírito Santo e ainda mais coragem e intrepidez havia no coração deles para anunciar a palavra de Deus. Estou chegando à minha conclusão. Um dos clichês muito conhecidos do cinema, principalmente do cinema juvenil, digamos assim, tipo Sessão da Tarde, é aquela típica situação de colégio, de high school americana, em que tem um sujeito que faz bullying, um sujeito mais forte, um sujeito mais arrogante, que sempre pega um coitadinho ou uma coitadinha e que sempre ameaça fisicamente, expõe aquela pessoa diante dos outros e assim por diante. Na verdade, o que aquele clichê do cinema tenta demonstrar é que haverá de acontecer em algum momento do filme que alguém não se dobra ao sistema, ou àquela pessoa que representa o sistema de abuso contra os mais fracos e indefesos. E aí nem sempre é a pessoa maior, mais forte, mais inteligente, mas aquela que tem coragem de colocar um basta e dizer não àquele abuso. Aqui eles não colocaram um basta legislativo, judicial, não recorreram a tropas nem argumentos humanos, eles confiaram que quem tinha que colocar o basta e de fato colocaria era Deus, mas eles precisavam ter a coragem de confiar que Deus faria isso se eles permanecessem firmes em fazer aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem, serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Apocalipse diz que, dentre as categorias de pessoas que não herdarão o reino dos céus,
e que algumas pessoas só veem uns assassinos, adúlteros, também tem uma categoria chamada covardes, que algumas versões da Bíblia em português traduz por tímidos na fé, e que acaba confundindo um pouco, porque timidez é uma característica de personalidade. Você pode ser muito corajoso, embora seja uma pessoa introvertida e tímida. A ideia, porém, de covardia é aquele que está disposto a vender a sua fé e a sua verdade, a sua convicção e a sua comunhão com Deus para se preservar. E creiam os irmãos, a cada dia Deus prova se somos corajosos ou se somos covardes. Nem sempre é um sinédrio que nos desafia. Às vezes é uma opinião solta, que numa conversa fortuita no trabalho, na escola, na vizinhança, questiona verdades que nós cremos e que nós precisamos, com muito cuidado, com muita prudência, com muita sabedoria, mas principalmente com muita certeza e convicção, se oportunidade tivermos, contrapor com a verdade. Mas o que há hoje de crente covarde, que prefere o politicamente correto, que prefere não perder amizade, não perder promoção, não perder dinheiro, não perder reputação, ao invés de afirmar as verdades de Deus, me faz ter a certeza de que nesses últimos tempos, assim como nos primeiros anos da igreja, cada vez mais Deus vai separar entre si e para si, entre os seus filhos, aqueles que forem corajosos o suficientes para proclamar a verdade e viver a verdade ou não. Isso significa atrevimento? Não. Significa imprudência? Não. Significa simplesmente firmeza daquilo que se crê, tenha qual for a repercussão, seja qual for o prejuízo que se tenha com isso. Que Deus nos ajude a compreender a reação do sistema e como nós podemos, com o poder do Espírito Santo, reagir ao sistema, seja ele político, religioso, pessoal, ético, ideológico, de qualquer natureza, porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido, porque somos testemunhas, e testemunha fiel fala do que viu, fala do que ouviu. Ou então, seremos infiéis à verdade. Que Deus nos dê graça para que sejamos fiéis à verdade e que assim Ele nos capacite para tal. Ó Deus amado e querido Pai, nós pedimos que assim como os Teus apóstolos, Teus filhos e filhas daquela igreja gloriosa em Jerusalém, mesmo formada por homens fracos e imperfeitos, como nós também o somos, nós pedimos que a semelhança deles, nesses últimos tempos, tempos difíceis, nós possamos ter a firmeza, a coragem de professar a nossa fé, de dizer o que cremos, sem provocar, nem produzir, nem promover dissensões, discórdias, sem simplesmente buscar o contencioso, mas se um dia, em qualquer momento isso vier a acontecer, que não nos acovardemos, professemos e proclamemos a Tua verdade. Oramos para que o Senhor nos dê poder para isso, e esse poder seja na forma de sabedoria para saber como bem usar as palavras, de discernimento para discernir a oportunidade melhor, a melhor maneira de fazê-lo. Que esse poder também seja o poder da autoridade divina que convença, que dobre toda resistência. Porque quem é o homem diante de Ti que és maior do que todos e do que tudo? Pedimos ao Pai que o Senhor então nos ajude a termos essa mesma ousadia e em oração possamos oferecer o nosso testemunho nesses últimos tempos, quando cada dia mais o sistema reagirá contra a fé e contra o Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.